3 formas de você começar a vender muito no marketing digital sem precisar de aparecer. Nesse vídeo eu vou te dar um tutorial de como que você vai usar essas 3 formas para começar a ter lucro e finalmente conseguir deslanchar e ter resultados todos os dias. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e nesse vídeo eu vou passar para vocês 3 formas de vocês conseguirem vender no marketing digital sem precisar aparecer. Eu sei que aparecer, criar um perfil no Instagram, gravar um vídeo no YouTube é uma objeção para muita gente não se sente bem fazendo isso e eu entendo porque durante mais de 1 ano e meio que eu trabalhei nesse mercado eu também não queria aparecer. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar de mim, de julgamento, de zoação, do que os meus amigos iam falar de mim, de eu falar alguma bobagem e a galera me zoar. Enfim, eu entendo muito bem quem tem esse medo e esse vídeo eu vou fazer justamente para quem tem essa objeção, quem tem essa insegurança de aparecer, mas mesmo assim quer ter resultados. Mas antes de entrar já no conteúdo, eu queria te lembrar de se inscrever no canal, deixar o sininho, ativar o joinha para você não perder nada que está vindo por aí. Eu também queria que você mandasse aqui, colocasse nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, que tipo de conteúdo que você gostaria de ver, que tipo de tema de vídeo que você curte assistir. Então deixa aqui, porque às vezes o seu comentário pode me ajudar a produzir um outro vídeo pro canal, ou se você tiver alguma dúvida também mais técnica, mais específica, manda aqui que eu vou tentar responder todo mundo a partir de agora. Demorou? Então agora vamos lá pro computador para eu já começar efetivamente a falar sobre as 3 formas e como que você vai usar cada uma delas. Vamos lá. A primeira coisa, a primeira forma que eu vou falar aqui para vender sem aparecer é uma que provavelmente vocês já conhecem, mas eu vou trazer aqui uma estrutura que talvez vocês nunca tenham usado. A primeira vez que eu falei sobre essa estrutura foi lá no meu perfil do Instagram. Tem um passo a passo dessa estrutura, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira usar. Mas é o seguinte, vamos lá. Muita gente me pergunta sobre parceria no Instagram, se funciona, e assim, funciona, eu já vi muita gente fazendo e deu resultado. A grande questão é que a maioria das pessoas não faz do jeito certo. Porque quando você faz uma parceria com o Instagram, às vezes você contrata um perfil do Instagram, exemplo, você vai lá, pega um perfil que fala sobre maquiagem e pede para fazer uma divulgação de algum produto de maquiagem, ou um perfil que fala com mulheres, você pede para falar sobre maquiagem. A grande questão é que na hora que você vai fazer a divulgação, que você vai fechar com o especialista, você tem que dar todo o direcionamento da copy, da estrutura que você vai usar para a galera, para essa pessoa, para conseguir vender para a audiência dela. E não adianta simplesmente você falar, posta um story falando, arrasta para cima e pronto, as vendas magicamente vão começar a cair. O que você precisa fazer é criar uma estrutura para convencer a pessoa a comprar. E eu vou pegar aqui uma estrutura básica com 6 passos, tá? Que é o seguinte, o primeiro passo que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que mostrar para sua audiência antes de fazer a oferta é você tem que abordar o problema. E o que seria abordar o problema? É você pegar na dor, pegar na ferida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Exemplo até que eu usei lá no meu Instagram. Seu bebê não quer comer nada? Geralmente, uma das formas boas de você abordar um problema é com uma pergunta, tipo, você quer emagrecer? Você quer aprender como acabar com as pirraças do seu filho? Alguma coisa assim. Por quê? Aí, muitas vezes, dentro do story, você pode colocar um sim ou não. Você pede para a pessoa fazer um story, uma enquete sim ou não. Por quê? Porque quando a pessoa fala sim, ela vai estar mais comprometida em ler a respeito do próximo story. Depois de você falar sobre o problema, você tem que, de certa forma, mostrar, dar uma conectada com a pessoa. Vou colocar aqui uma conectada, né? Vou dizer conectar, você ter uma empatia com ela. Que é você mostrar que você entende essa pessoa
ou que outras pessoas têm o mesmo problema. Exemplo, mais de 80% das mães não sabem como alimentar seus filhos de forma correta. O que você está fazendo aqui? Nesse exato momento, você está mostrando para aquela pessoa assim, você tem um problema, mas outras pessoas também têm esse problema. Por quê? Porque se só eu tenho esse problema, eu fico muito mais angustiado do que se eu tenho esse problema com outras pessoas. Só que depois que você conecta, você tem que ir para o terceiro passo. Você começa ali com uma história. Aqui na história, você vai começar a contar a história, uma história específica de pessoas que têm aquele mesmo problema. Por exemplo, o meu bebê também não comia nada. Eu já estava completamente desesperada e sem saber o que fazer. O médico já não tinha mais ideia do que estava acontecendo. E aqui você vai entrar na solução da história. Sei lá. E foi aí que eu descobri o método XYZ, que me ajudou a entender melhor o meu bebê e fazer com que ele comesse tudo e de forma saudável. E o passo 5 você vai no CTA, que é o Call to Action, que é a chamada para ação. Se você quiser conhecer melhor esse método XYZ, arrasta aqui para cima e assiste o vídeo que está na outra página. Ou clica na bio, ou o que quer que seja. E por fim, você fala sobre o futuro, reforçando o CTA. Por exemplo, então, se você quer que o seu bebê seja cada vez mais saudável e se alimente cada vez melhor, não perca essa oportunidade. Assiste o vídeo agora mesmo, antes que ele saia do ar. Alguma coisa assim, você colocar um futuro e urgência, para a pessoa não deixar para depois e assistir naquele momento. Então isso aqui você pode fazer em 6 passos, né? Isso aqui você pode fazer em 6 stories diferentes, mas não necessariamente precisa, porque às vezes você pode juntar, por exemplo, abordar o problema e a conexão, né? Vamos dar, em vez de dar uma conectada, vamos colocar aqui conexão. Abordar o problema e a conexão em outro, a história você coloca em outra, a solução e o CTA você coloca em um e o futuro em outro. Então você pode dividir esses 6 stories, às vezes você pode fazer em 3 ou em 4, mas se você for fazer parceria, eu não recomendo que você faça apenas um story. E se você não quiser anotar isso tudo, relaxa que eu vou deixar esse documento lá no meu canal do Telegram, caso você queira ver tudo, beleza? O segundo, que você não precisa aparecer, vamos pegar, vou dar uma copiada aqui, é você trabalhar com tráfego pago. E o tráfego pago, né, aqui eu vou falar muito sobre a questão de Facebook Ads e Instagram. É o seguinte, a metodologia que eu uso para criar os meus anúncios, independentemente de qual projeto, seja como produtor, coprodutor, afiliado, é a metodologia AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. É muito semelhante com essa metodologia que eu acabei de fazer acima. Mas é o seguinte, os meus anúncios geralmente começam com uma pergunta, que é para chamar atenção, e a pergunta é sempre focada em um problema que a pessoa quer resolver. Exemplo, já tentou fazer de tudo como afiliado e não consegue fazer vendas? O que eu estou fazendo? Eu estou chamando a atenção com uma pergunta abordando um problema que a pessoa tem.
E como que eu vou gerar interesse? O interesse eu vou basicamente gerar mostrando que eu entendo o lado daquela pessoa e que muitas pessoas já passaram por aquela situação. Por exemplo, sei lá, eu peguei aqui, ó. Atenção, já tentou fazer de tudo como afiliado e não consegue fazer vendas? Interesse. A maioria das pessoas que está começando no marketing digital não consegue ter bons resultados porque elas cometem sempre os mesmos 3 erros. Eu basicamente despertei uma curiosidade. O interesse, ele é muito importante para despertar curiosidade, para a pessoa continuar lendo o seu anúncio. E depois que você desperta a curiosidade naquela pessoa, você precisa causar o desejo. Você precisa causar um desejo nessa pessoa. E como que você causa o desejo? Mostrando que existe uma solução para o problema dela. Então, você precisa aqui deixar claro, por exemplo, que existe uma técnica simples que mais de 1.694 pessoas já aplicaram, que hoje permite que, além delas não cometerem mais nenhum desses 3 erros, elas conseguem fazer vendas todos os dias. E depois você tem que chamar a pessoa para a ação. Então, no exemplo da ação, que é você chamar a pessoa para efetivamente clicar, você também tem que ir lá e mostrar que, para ela clicando, ela vai conseguir evitar os erros e vai conseguir resolver o problema delas. Ou seja, se você quer saber quais são esses erros, como evitá-los e ainda descobrir a metodologia que faz com que essas pessoas, que essas 1.694 pessoas consigam vender todos os dias, clique no link. A grande maioria dos meus anúncios tem essa estrutura. E por que você não precisa aparecer no tráfego pago? É muito simples, porque você pode criar uma página com um nome genérico e anunciar produtos como afiliado. E o último são os vídeos review no YouTube. E a melhor estrutura de copy para vídeos review no YouTube são você fazer a estrutura da super promessa, que nada mais é você fazer uma promessa. Por exemplo, igual o jeito que eu comecei esse vídeo. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês 3 formas de vender sem aparecer, blá, 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 blá. Você tem que fazer uma promessa do que a pessoa vai aprender naquele vídeo. Você tem que entregar uma plausibilidade, que é, por exemplo, nesse vídeo aqui, se eu fosse entregar uma plausibilidade, eu poderia abrir o meu saldo da Hotmart. Tipo, olha só, e para você ver que isso aqui funciona, olha o tanto que eu faturei de X a Y, é você mostrar, você trazer alguma prova de que efetivamente aquela estrutura funciona, efetivamente você teve resultados com aquilo que você vai ensinar. Eu não trouxe a plausibilidade nesse vídeo, até porque a minha ideia não é efetivamente fazer venda, não é vender com esse vídeo, apesar que se você quiser comprar o meu curso afiliado, Vic, que eu entro mais em detalhes sobre tudo, tem o link aqui na descrição. Mas você entrega uma plausibilidade, depois você pode contar a sua história, né? Falar um pouco sobre a sua história. Eu falei um pouco sobre história no início do vídeo, falando daquela parte que eu não gostava muito de aparecer, que eu tinha muita dificuldade, então eu sempre tentei contornar isso. Depois o conteúdo, que é efetivamente você entregar um conteúdo para complementar aquela plausibilidade, aquela promessa, aquela plausibilidade que você já fez, e depois você faz a oferta levando as pessoas para conseguirem efetivamente comprar. E depois, caso tenha, você oferece ainda algum bônus. E galera, eu queria muito que vocês fossem lá agora clica no link de compra do afiliado Viking, mas não necessariamente para vocês comprarem, mas dá uma olhada, né, anota isso daqui e dá uma olhada no meu vídeo de venda, o vídeo da página de venda, e vê como que você consegue identificar essas estruturas, que é a promessa, depois você vai ver que eu mostro o saldo, que é a plausibilidade, depois eu começo a contar a minha história, depois eu dou um pouco de conteúdo explicando como é que funciona a parte de Facebook e Google, depois eu vou na oferta e ainda falo sobre os bônus.
Não precisa ser tão longo, mas um dever de casa que vai ajudar muito vocês em copy é você começar a entender essa estrutura dentro dos vídeos de venda. Então eu queria que você pegasse esse material aqui, desse uma olhada lá no vídeo de venda, fosse preenchendo, fosse lá no meu Telegram, pega esse documento em Word e vai preenchendo nele mesmo. Eu vou deixar lá em Word justamente para vocês conseguirem editar. O link do Telegram está aqui na descrição. Vai lá, baixa esse arquivo e começa a colocar os pontos que vocês veem no vídeo de venda, porque isso vai ser extremamente importante para o estudo de vocês, para a evolução de vocês, para vocês conseguirem fazer copy que efetivamente vende. Beleza? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.